Olá, galera do Saltinho, bem-vindo a mais um episódio. Esse é o segundo episódio da nossa nova série, segundo e último, tá? Se Envolva, uma série onde estamos falando sobre justiça. E para isso trouxemos duas convidadas mais que especial. Tadadadã. Olá, eu sou Sara. E eu sou a Yasmin. Isso aí, gente, estamos aqui com duas teens que fazem parte aqui do nosso grupo de adolescentes que vieram aqui falar um pouco de justiça. E eu fiquei sabendo que elas trouxeram algumas imagens para começar aí o episódio. Então, a próxima imagem é aviso. Não remova este aviso, está aqui por alguma finalidade. É um aviso importante isso. Muito. Um aviso que agregou muito na sua vida. Sim. O próximo é prezados clientes. Pense bem antes de jogar papel no vaso sanitário, pois a mesma mão que desentope é a mesma que serve seu sanduíche. Por favor, temos duas lixeiras, as utilizem. Essa é importante. Muito, Sabe? muito importante. Agora, toda vez antes de você jogar papel Pense no em vaso, pensar. você vai pensar quem é que faz o sanduíche, seu sanduíche. Que nojo. Você trouxe aí, Yasmin, algum? Trouxe. Proibido temperar pombos. Esse aqui, gente, é um móvel, problema de design, né? A pessoa, em vez de colocar o alimento na frente do pombo, temperou Colocou em ele, né? cima. Colocou em cima. Em caso de incêndio, saia do local antes de publicar na internet. Importantíssimo esse Demais. aviso, eu acho que tem que estar em Sim. todos os locais, assim. Legal vocês trouxerem esses avisos, mas assim, por que vocês trouxeram esses avisos aqui pra gente? Porque além deles serem engraçados, eles são advertências. E na Bíblia a gente tem muitas advertências e uma delas é a justiça. E além desses avisos serem cômicos, eles também estão lá porque há alguma finalidade. E tem uma máxima muito bem lembrada aqui pelo nosso cameraman, que é: se tem aviso, tem história. Então tem alguma coisa por trás. E eu quero saber se vocês trouxeram alguma coisa assim que a Bíblia fala sobre justiça pra gente. A gente trouxe alguns versículos falando sobre justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5:6. Também temos Provérbios 14:34, que é: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a decência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmos 37, do 27 ao 29. E Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça e ame a fidelidade, e ande na humildade com o Senhor Deus. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a toda maldade. Eu, em minha fidelidade, os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Isaías 61:8. E os Salmos 11:7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. É legal assim que vocês pesquisaram muito, né? Que bonitinho. Vocês trouxeram muitos versículos. E a Bíblia, assim, de forma geral, ela fala muito sobre a justiça de Deus, né? E quando fala sobre a justiça de Deus, é que Deus castiga quem fez algo errado e ele recompensa quem faz o certo. Quando eu falei pra vocês sobre essa questão da justiça e injustiça, vocês... O que você vem na cabeça de vocês, assim, como algum exemplo de injustiça? Você fala, nossa, isso é muito injusto. Eu acho que é a desigualdade que tem no mundo e um monte de fome que as pessoas estão passando. Eu vejo também muito bullying na escola e outras coisas que a gente vê que é muito injustas que acontecem no nosso dia a dia, só que a gente não faz nada contra isso, porque, né, como filhos de Deus, a gente deveria fazer alguma coisa, né, sobre isso. Bem legal isso que você tá falando, já da nossa postura, né? Porque Jesus, todo o tempo que ele viveu aqui na Terra, ele foi dando exemplos pra nós de como fazer, de como seguir. Por exemplo, ele curava as pessoas, ele alimentava multidões. Ele ficava bravo também e derrubou algumas barracas no tempo? Sim, também. Por causa dos corruptos, da corrupção que fazia, né? E Deus fala muito sobre a balança enganosa. Não sei se foi Deus, foi Jesus, mas tá bom. Na Bíblia também fala muito sobre essa questão da balança enganosa, que ele repudia a pessoa que passa outra pessoa pra trás. Então, Jesus deu esse exemplo pra gente seguir também. E nós, como cristãos, seguidores de Cristo, nós temos também que ter essa postura de seguir. Sim. Né? Agora eu vou pro próximo tópico, tá claro, menina? Tá, e bem que você falou também, a gente tem um versículo que é Efésios 5, que devemos ser imitadores de Cristo, ou seja, praticar a justiça em todo o tempo.
E tem também Romanos 6,13 que fala: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Fostes levantados da morte para a vida e ofereçais os vossos membros do corpo a ele, como instrumentos de justiça. Bem bacana isso, porque ficou bem evidente que nós temos que ser esse instrumento de justiça. Sim, essa pessoa que leva a justiça no mundo, né? Aí você pede o exemplo. E como a gente falou antes aqui do vídeo, que... Não, você só pode virar pra mim, eu vou terminar e você fala assim, dá aquele exemplo bom. Tá. Vamos lá. E esse exemplo que você deu, Yasmin, ele resume, assim, tudo que nós estamos falando. Porque é pra nós ser esse instrumento de justiça no mundo. A injustiça no mundo existe? Existe. Tem pessoas com fome? Tem pessoas com fome. Mas o que nós temos que fazer? Deus quer nos usar pra ser esse instrumento de justiça. Isso que resume nessa passagem. Aí também você pode dar aquele exemplo do Batman. Tava ali falando com ela, gente, tem um exemplo do Batman. O Batman, né? Eu gosto pouco dessas coisas de cultura pop. Ele tem uma certa época assim que ele ficou conhecido também como o Cavaleiro das Trevas. E pra quem assim não conhece nada assim de super-heróis, o Batman é o Bruce, eu sou péssima pra falar, vê se eu falei certo, Bruce Wayne, que os pais dele foram assassinados, né, um crime que teve na cidade de Gotham. E ali ele pegou esse fato e ele transformou isso numa missão dele levar a justiça, tá bom? Com as próprias mãos, punindo os criminosos, matando alguns bandidos. Sim, mas assim, ele ficou conhecido como Cavaleiro das Trevas, onde ele estava em locais sombrios, né, sem ser contaminado pelas trevas. Então esse é o exemplo que eu quero trazer aqui pra gente, porque a gente está num mundo que tem várias coisas ruins, várias injustiças, pra gente ser essa luz, né? Vou abrir só um parênteses aqui, pelo fato que a gente até conversou, que acho que foi você que apontou pra mim. Nossa, mas o Batman vai lá com as próprias mãos e faz a justiça, né? Mas nós cristãos temos uma postura em relação a isso, que é o que a Bíblia nos ensina. Em Romanos 13 fala que Deus deixou essa questão da justiça ser aplicada de tipo assim, punir os culpados e proteger os inocentes para as autoridades. Para as autoridades, obrigado. Isso mesmo. Então, as autoridades que nós temos, você olha assim, poxa, a autoridade do Brasil é muito corrupta. Tá, mas essa é a função dela. Então, a justiça com as próprias mãos não é o que a Bíblia ensina, tá? Mas tem maneiras da gente fazer atos de justiça, né? Que é aquelas 3 maneiras que os missionários gostam muito de usar. Orando, né? Orando, por exemplo, para Deus nos dar estratégia. Indo, nós mesmos fazendo ações de justiça. E doando, né? Então, se alguém tá passando fome, você pode ir lá, você pode dar. Se tem um colega sofrendo bullying, você pode intervir, você pode ajudar. E você pode e deve sempre estar orando para que Deus nos use, né, como esse instrumento de justiça. Outra coisa de justiça que é muito comum em casa, que a gente comentou, é sobre as mães, que elas fazem tudo, né? Elas lavam louça, arrumam a casa e tudo. E a gente não faz nada, né? Nossa, vindo de um adolescente, a gente não faz nada. Grava isso, produção. Grava isso. Faz um pouquinho ali, mas deveria ajudar mais. Praticar a justiça, porque a justiça muitas vezes igual tá na nossa própria, na frente da gente, que é em casa, na escola, em lugares que a gente vê, só que não interfere naquilo. Porque às vezes a gente olha assim a justiça e fala assim, poxa, a justiça é o povo que tá morrendo de fome lá na África, quando eu crescer eu vou fazer essas ações, mas cara, na sua casa, tipo, sua mãe trabalha o dia inteiro, você vai lavar seu prato, você tá reclamando, entendeu? Isso não é justo, né? Então, na escola, várias coisas. Então o nosso desafio aqui pra você hoje é você começar a pensar como que você pode ser um instrumento de justiça onde que Deus está te colocando. E pra terminar, eu queria que a Sara orasse pra gente, Sara. Então, tá bom. Então, vamos orar. O mesmo. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui levando a Tua palavra para muitas pessoas. Que possamos ser instrumentos de justiça nesse mundo, que o Senhor possa fazer com que nós possamos influenciar as pessoas e não sermos influenciados por toda a injustiça que tem nesse mundo. Obrigada por tudo, Senhor, e que muitas pessoas que estão passando por injustiças, que através do Teu amor e da Tua graça, elas possam ser justificadas por pessoas e por muitas atitudes de pessoas que... Muitas atitudes.
Amém. Amém. Eu esqueci só de uma parte fundamental ali Uau. no início. É do Romanos, do Evangelho e a fé. Vai ficar sem.